Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje, em comemoração do lançamento do meu 14º livro com parceria com Michel Nir, onde eu falo sobre a construção de equipes altamente eficazes, eu decidi fazer uma série de 2 podcasts, onde eu tento falar um pouquinho sobre a minha experiência e dar algumas dicas para vocês sobre como você transforma um amontoado de pessoas em um time altamente eficaz, não é? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que diferencia um time de um conjunto de pessoas, não é? A primeira característica do time é o quê? São um conjunto de habilidades complementares com um objetivo único. Não é? Se a gente pensar num time de futebol, a gente vê isso claramente. Não é? Nós temos 11 jogadores com diferentes habilidades, com um objetivo comum. Eles se complementam com o objetivo de fazer o gol ou evitar o gol do adversário. E para explicar isso melhor, eu criei, junto com o Michel, um conjunto de 9 deveres que delineam o conceito da equipe de alto desempenho. O primeiro deles é o que a gente chama de metas e planos claros. Não é? O que vem a ser uma meta e um plano claro? Para qualquer equipe ser eficaz, é muito importante que os membros saibam para onde estão indo e como eles vão chegar lá. Não é? Normalmente, esses planos eles não são só ditados pelos superiores ou pelos supervisores, mas eles são desenvolvidos pelos times. Ou seja, se eu quero chegar e a razão de existir esse time é chegar naquele objetivo, que tipo de marcos intermediários eu posso ter dentro do meu trabalho e dentro do trabalho da minha equipe? A segunda característica é a comunicação. E essa comunicação precisa ser dada de uma forma bastante efetiva. Isso é óbvio, um monte de gente fala sobre isso, mas pouca gente faz. Não é? Uma equipe que não se comunica não é uma equipe. É muito importante que métodos claros de comunicação sejam desenvolvidos. Comunicar não é só falar e ouvir, não é só escrever e ler. A comunicação é uma forma de colaboração. E, basicamente, o processo de feedback é tão importante quanto o processo de emissão daquela informação. Muitas vezes, quando você tem uma comunicação bloqueada ou uma comunicação ineficaz, você não só diminui o entendimento sobre o trabalho daquela equipe, como também você diminui a motivação e o comprometimento daquela equipe com o projeto. A terceira característica clara são as relações positivas. E por que a gente colocou a palavra positiva, né? Por que a gente não colocou só relação entre os membros? Uma das coisas que torna uma equipe eficaz, uma equipe altamente eficaz, são as relações positivas. É o relacionamento positivo. Os membros da equipe de alto desempenho, eles se interagem fora do local de trabalho. Eles criam laços. E esses laços, eles não são só baseados no trabalho, eles são baseados no respeito, na confiança e no conhecimento que cada um tem do trabalho do outro. E é muito importante que a gente dedique tempo e a gente desenvolva um processo para manter essas relações. Então, muitas vezes, quando a gente chega e fala assim, poxa, vai ter um futebol no fim de semana, isso são formas claras de construir relacionamentos entre o time. Muitas vezes, uma equipe de alto desempenho, ela tem essa sinergia onde a soma das habilidades individuais é potencializada pelo trabalho do grupo. O quarto aspecto são papéis e responsabilidades claros. Num time de sucesso, o goleiro sabe o papel dele. O atacante sabe o papel dele. Cada personagem sabe qual é o seu papel e qual é a sua responsabilidade. E definir claramente esse trabalho vai eliminar problemas normais como uma pessoa achar que era responsável por uma coisa que ela não é, ou uma pessoa achar que não era responsável por uma coisa. E muitas vezes, eu brinco muito, eu falo assim, cachorro que tem 2 donos muitas vezes morre de fome, porque sempre um dono acha que é o outro que está alimentando. Então, quando você não tem papéis e responsabilidades claras, existe sempre isso. Ah, não, mas isso aí eu achei que era o outro que estava fazendo. Então, é muito importante que a gente saiba qual é o papel de cada uma das pessoas naquela equipe de alto desempenho. Esses planos e essas metas, eles são decompostos em cada uma das áreas de responsabilidade, garantindo que cada membro sabe, a minha responsabilidade é essa, e esta responsabilidade ajuda
a minha equipe a atingir aquele objetivo. Bem, com isso, pessoal, eu concluo essa primeira parte onde eu falei sobre 4 dos processos, onde a gente falou sobre 4 dos deveres das equipes de alto desempenho. Falamos de metas e planos claros, comunicação efetiva, relações positivas entre membros, papéis e responsabilidade claros. Na semana que vem eu vou falar sobre confiança mútua, eficaz tomada de decisão, valorização e promoção da diversidade, gerenciamento bem-sucedido de conflitos e o reconhecimento do trabalho e das oportunidades de desenvolvimento de cada um dos membros da equipe. Com isso, a gente fecha esse conceito dos 9 deveres de uma equipe de alto desempenho. Vejo você semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.